Senador, como é que o senhor está vendo aí essa sabatina do Galípolo? O senhor acha que a sabatina anterior para diretor do Banco Central ajudou a ter essa clareza que está tendo hoje? Veja, eu acho que ele, assim, o fato dele já estar, né, compondo a diretoria do Banco Central, né, acaba facilitando para ele a abordagem no âmbito do Senado Federal. Né? Na sabatina, você tem ali, né, os questionamentos inerentes a muitos pontos que ele já enfrentou como diretor do Banco Central. Hoje você tem uma participação ali que é dividida de representantes que foram indicados pelo ex-presidente Bolsonaro e outros que foram indicados pelo presidente Lula. E veja a vantagem, veja o ganho para o país da autonomia do Banco Central. As decisões do Banco Central têm sido decisões quase sempre unânimes, numa direção que reafirma o papel do Banco Central no sentido de dar validade àquilo que é a meta estabelecida pelo próprio governante de plantão. Porque o debate muitas vezes aqui no âmbito da sabatina, ele fica muito centrado nas consequências das decisões tomadas pelo Banco Central, e às vezes há muitas cobranças em cima disso. Lula é um exemplo disso. Ele aponta sempre para o presidente do Banco Central como sendo o culpado, né, pela taxa de juros, mas as metas, elas são estabelecidas pelo governo de plantão. É o Conselho Monetário Nacional que define, né? O Conselho Monetário Nacional define as metas e o Banco Central faz cumprir, né? Então, assim, a sabatina dele, eu acho que o fato dele estar já compondo a diretoria do Banco Central facilitou a sabatina dele, as posições dele já são conhecidas, né? Agora, a preocupação que todos temos é de que aquilo que ele está realmente apresentando aqui seja a prática lá. Eu fiz uma provocação a ele agora há pouco, dizendo o seguinte: olha, as suas escolhas vão determinar como você vai sair do Banco Central. Como você está entrando, todos sabemos, e há um conceito. Como você vai sair será determinado pelas escolhas. Se vai sair como Manteiga, do governo Dilma, ou se vai sair como Campos Neto, do governo Bolsonaro, Meirelles, do próprio governo Lula. Então, assim, eu acho que ele está muito consciente do papel que tem. Eu acho que a autonomia do Banco Central, ela, nesse momento, é um ponto central, né, que garante um mínimo de previsibilidade. Né? Hoje, nenhum presidente do Banco Central vai chegar lá e fazer o que quer, né, mudar as diretrizes das decisões. Eu acho que há um nível de garantia aqui. Eu acho que a sabatina dele está indo tranquila, né? O que a gente espera realmente é que aquilo que ele está afirmando aos senadores, né, seja uma prática lá. Mesmo quando questionado agora há pouco sobre uma questão secundária, mas que foi um ponto de atenção, na questão das bets, né, posições, medidas que serão adotadas pelo Banco Central, a fala dele, para mim, foi uma fala muito conservadora. Essa é uma questão de política pública que é formulada, né, pelo governo e pelo parlamento a partir da legislação. Cabe ao Banco Central dar cumprimento e não ir além disso. Então, acho que isso é um ponto positivo, é um ponto de observação, de cuidado que é importante. Então, assim, a sabatina tranquila, acho que se ele conseguir implementar aquilo que ele está falando aos senadores hoje, não teremos muitos sobressaltos para a decepção do governo. Porque ele disse agora há pouco, o presidente Lula nunca fez uma ligação para cobrar uma posição aqui ou ali. E eu disse a ele, rebatendo essa fala dele, disse: olha, o presidente Lula pode não ter feito isso diretamente a Vossa Senhoria, mas ele fez isso publicamente, para desviar o foco do fracasso econômico, da agenda econômica do seu governo. Muitas vezes ele foi para o embate com o presidente do Banco Central, atribuindo ao presidente do Banco Central, né, a culpa pela taxa de juros, né, considerando uma política equivocada. Mas aquilo que o Banco Central faz lá é consequência das escolhas feitas pelo próprio governo. Escolhas equivocadas, erros na agenda econômica vão determinar a postura do Banco Central. Então, acho que ele está muito consciente disso e tomara que realmente cumpra aquilo que ele está falando do Senado hoje. Senador, e o que o senhor acha que o Gabriel Galípolo deve perseguir como objetivo com relação à política monetária? Ele já tinha feito nos gabinetes, né, quando ele
esteve visitando, ele esteve comigo no gabinete. Ele disse, olha, não esperem, né, e fazendo referência ao governo, não espere dele, né, uma postura diferente daquilo que vem sendo praticado pelo Banco Central hoje. Né? Ele tem uma visão muito próxima daquilo que o próprio Campos Neto vem adotando como condução do Banco Central. Então, daquilo que eu ouvi dele na conversa, quando ele esteve no gabinete, e do que eu estou ouvindo na sabatina nesse momento, eu acho que ele está mais na linha, né, do próprio Campos Neto, na linha do que foi, em certa medida, o próprio Meirelles lá atrás, do que qualquer outra coisa. Acho que não se apresenta, pelo menos nas tratativas internas e agora na sabatina, um presidente que tente ou que seja alguém que vai mudar o curso das políticas adotadas pelo Banco Central. Ele tem sido bastante cuidadoso, cauteloso, né, dialogando com todos os senadores da oposição e da base, mas dentro de uma linha de cautela e de uma linha que mantém a agenda, a visão que tem sido adotada pelo presidente Campos Neto. O que o senhor fala é que uma queda da taxa de juros, ela é bem-vinda, mas a responsabilidade para se manter a inflação dentro da meta que é o importante. Veja, assim, pensar o contrário significa dizer o seguinte, olha, parece que a oposição, né, quem é oposição ao governo parece que quer taxa de juro alto. Isso é um crime, né? Todos queremos taxa de juro menor. Agora, para você ter taxa de juro menor, você precisa de um conjunto de fatores que o Banco Central leva em consideração. E, sobretudo, né, a agenda econômica, a agenda fiscal do próprio governo, que influencia nisso. Então, a meta, o desejo é que haja redução na taxa de juros. Isso de A a Z, de oposição à base, todos queremos a mesma coisa. A questão é que você não pode, de maneira artificial, adotar medidas para baixar a taxa de juros, porque isso vai ter consequências que vai prejudicar todo o mercado, toda a economia, né? Então, eu acho que a linha que ele tem adotado é essa linha. Olha, não é o Banco Central que determina pura e simplesmente a redução da taxa de juros, é o ambiente. Se o ambiente for favorável para isso, o Banco Central vai cumprir a sua missão. Se não for, ele vai adotar as medidas que são necessárias para garantir a estabilidade do país, a previsibilidade, enfim. Eu acho que a retórica está na direção certa. Vamos aguardar agora a prática para ver se confirma. E se confirmando, ganha o Brasil. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Difícil até perguntar que responde a...